História infantil: O cachorrinho e a coragem. Era uma vez um cachorrinho chamado Bolota, que morava em uma cidadezinha cercada por árvores altas e cheias de galhos. Bolota era um cachorrinho muito curioso, sempre explorando os arredores e brincando com seus amigos. Mas um dia, enquanto corria atrás de uma borboleta colorida, ele acabou subindo em uma árvore bem alta. Ele não sabia como, mas quando percebeu, estava preso lá no alto, sem conseguir descer. Bolota tentou pular, mas os galhos eram muito altos. Ele latiu bem alto, esperando que alguém o ouvisse e viesse resgatá-lo. "Alguém me ajuda!" ele gritava. Mas, por mais que ele esperasse, ninguém aparecia. Conforme o tempo passava, Bolota ficou triste. "Será que vou ficar preso aqui para sempre?" Todos os dias, ele olhava para o céu e sonhava em correr livremente pelo gramado de novo. Seus amigos passavam brincando lá embaixo, sem perceber que ele estava ali no alto. Ele desejava que alguém viesse salvá-lo, mas os dias passavam e ninguém aparecia. Um dia, uma coruja pousou em um galho ao lado de Bolota. "Por que você está tão triste, pequeno cachorrinho?" perguntou a coruja. Bolota suspirou e respondeu: "Estou preso aqui em cima e ninguém vem me salvar." A coruja, com seus olhos grandes e brilhantes, olhou para ele e disse com calma: "Você já tentou descer sozinho?" Bolota ficou confuso. "Mas eu sou só um cachorrinho. Como posso descer sozinho?" A coruja sorriu gentilmente. "Às vezes ficamos esperando que os outros nos ajudem, mas esquecemos que somos mais fortes e corajosos do que pensamos. Talvez você consiga descer se tentar de uma forma diferente." O cachorrinho pensou nas palavras da coruja e decidiu tentar algo novo. Em vez de ficar com medo, ele começou a descer devagarinho, um galho de cada vez. Às vezes escorregava um pouco, mas sempre encontrava um jeito de continuar. Com muito cuidado, Bolota continuou a descer, galho por galho, devagarinho, olhando sempre para o próximo lugar onde podia colocar as patas. Ele sentia medo, mas também uma coragem crescendo dentro dele. Ele estava fazendo isso por conta própria. Quando finalmente faltava apenas um último pulo, Bolota respirou fundo, tomou coragem e saltou. Ele caiu de pé, bem no meio do gramado. O coração dele batia forte, mas dessa vez era de alegria. Ele olhou para a árvore e não acreditava que havia conseguido descer sozinho. A coruja pousou no galho mais baixo e disse: "Muito bem, pequeno cachorrinho. Você descobriu que a coragem e a força para vencer os desafios já estavam dentro de você." Bolota sorriu, pulou de alegria e começou a correr feliz pelo campo, sentindo-se mais livre do que nunca. Ele sabia que dali em diante, sempre que enfrentasse algo difícil, ele poderia lembrar da sua descida e da coruja sábia. E saberia que, com paciência e determinação, poderia superar qualquer obstáculo. E assim, Bolota viveu muitas outras aventuras, sempre lembrando que a liberdade de ser quem ele era estava dentro dele. História infantil: O porquinho preguiçoso. Era uma vez numa fazenda cheia de vida, um porquinho chamado Chico. Chico era muito simpático, mas tinha um problema. Ele era tão preguiçoso que nunca ajudava os outros animais. Enquanto a vaca ordenhava, o cavalo puxava o arado e as galinhas botavam ovos, Chico ficava deitado sob a sombra de uma árvore, cochilando. Um dia, a dona galinha teve uma ideia. Ela faria um delicioso bolo de milho para todos os animais da fazenda. Mas, para isso, ela precisava de ajuda. Assim, a dona galinha reuniu todos os animais e explicou: "Amigos, eu quero fazer um bolo de milho, mas é muito trabalho para uma só galinha. Quem pode me ajudar?" "Eu ajudo a colher o milho", disse a vaca. "Eu posso moer o milho no moinho", falou o cavalo. "Eu bato os ovos para a massa", ofereceu o pato. Quando chegou a vez de Chico, ele bocejou, espreguiçou-se e disse: "Ah, fazer bolo dá muito trabalho. Prefiro descansar." Os animais balançaram a cabeça, desapontados, mas continuaram com o plano.
Todos trabalharam juntos. Colheram o milho, moeram, bateram os ovos e misturaram os ingredientes. A dona Galinha colocou o bolo no forno e o cheiro delicioso espalhou-se por toda a fazenda. Quando o bolo ficou pronto, os animais se reuniram ao redor da mesa. A dona Galinha cortou pedaços para cada um dos que ajudaram e agradeceu. Obrigada por me ajudarem. Esse bolo só ficou pronto graças ao esforço de todos vocês. Chico, atraído pelo aroma do bolo, veio correndo. Que bolo maravilhoso! Eu também quero um pedaço. Mas a dona Galinha balançou a cabeça e respondeu. Sinto muito, Chico, mas o bolo é para quem ajudou. Você escolheu não trabalhar, então também não pode aproveitar o resultado. Chico ficou muito triste. Ele percebeu que sua preguiça o tinha deixado de fora de algo especial. Naquele momento, ele entendeu que, para receber, também precisava contribuir. No dia seguinte, quando os animais da fazenda começaram suas tarefas, Chico se levantou cedo e foi até eles. Posso ajudar a colher o milho hoje? Perguntou a vaca. Claro, Chico, respondeu ela surpresa e feliz. Desde então, Chico passou a ajudar os amigos sempre que podia. E sabe o que aconteceu? Um dia, ele fez um bolo junto com a dona Galinha e, dessa vez, comeu um grande pedaço, com gosto e sem arrependimento. E assim, Chico aprendeu que o trabalho em equipe torna tudo mais gostoso. História infantil: O patinho e a poluição. Era uma vez um patinho que vivia feliz em um rio de águas cristalinas e tranquilas. Todos os dias, ele nadava, mergulhava e brincava com seus amigos, a tartaruga, o peixe e o sapo. Eles adoravam aquele lugar, onde o sol refletia nas águas e o som suave do rio trazia paz. Um dia, o patinho acordou cedo, como de costume, mas algo estava diferente. Ele nadou um pouco e percebeu que as águas não estavam mais tão claras. Havia pedaços de plástico, garrafas e até sacos boiando na superfície. O que está acontecendo com o nosso rio? Pensou ele preocupado. O patinho nadou até a margem, onde a tartaruga descansava sobre uma pedra. Tartaruga, você viu o que aconteceu com o rio? Está cheio de lixo. A tartaruga olhou ao redor e suspirou. Sim, eu percebi. Está muito sujo. Se continuar assim, não poderemos mais viver aqui. Determinado a não deixar isso acontecer, o patinho disse: Precisamos limpar o rio. Vou pedir ajuda aos nossos amigos. E foi assim que ele chamou o sapo, que estava pulando entre as folhas perto da margem. Sapo, o rio está sujo. Você pode nos ajudar a limpá-lo? O sapo, sempre alegre, parou por um momento e concordou. Claro que sim, o rio é o nosso lar e não podemos deixá-lo assim. Então eles foram até o peixe, que nadava mais ao fundo. Peixe, o rio está cheio de lixo e precisamos da sua ajuda. O peixe, que também estava incomodado com toda aquela sujeira, imediatamente aceitou. Vou ajudar. Precisamos deixar a água limpa de novo, ou não poderemos mais viver aqui. Com a ajuda de seus amigos, o patinho começou a grande tarefa de limpar o rio. Ele pegava o lixo que flutuava na superfície, enquanto a tartaruga recolhia o que estava preso nas margens. O sapo pulava de folha em folha, retirando plásticos e detritos das plantas, e o peixe mergulhava até o fundo do rio para retirar o que havia afundado. Enquanto trabalhavam, outros animais que viviam perto do rio perceberam o que estava acontecendo. As libélulas voaram para avisar os pássaros, que logo se juntaram ao esforço, carregando pequenos pedaços de lixo com seus bicos. Os castores, que viviam um pouco mais adiante, vieram ajudar a empurrar galhos e objetos maiores. Até os esquilos, que costumavam observar tudo de longe, resolveram se juntar e recolher pequenos pedaços de papel que estavam presos entre as árvores. Depois de um longo dia de trabalho em equipe, o rio finalmente voltou a ser como antes, límpido, refrescante e cheio de vida. O patinho, exausto mas feliz, olhou para seus amigos e disse: Nós conseguimos. Nosso rio está limpo de novo. Todos os animais comemoraram.
Eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Foi então que o sapo, que gostava de pensar sobre o que aprendia, disse: "Sabe, o rio só ficou sujo porque as pessoas jogaram lixo nele. Se todo mundo cuidasse do meio ambiente e jogasse o lixo no lugar certo, isso não teria acontecido." O patinho concordou. "É verdade, sapo. Precisamos ensinar as crianças que não se deve jogar lixo no chão, nem nos rios. Assim, os animais podem viver em paz e a natureza continua linda e saudável." A tartaruga sábia, como sempre, acrescentou: "Se todos fizerem sua parte, nosso lar e o de todos os outros animais vai continuar limpo e bonito para as futuras gerações." O patinho sorriu, pensando em como era importante cuidar da natureza. E ele fez uma promessa a si mesmo. Sempre que visse alguém jogando lixo fora do lugar, ele iria lembrá-los de como isso poderia prejudicar os animais e o planeta. E, daquele dia em diante, o patinho e seus amigos não apenas mantiveram o rio limpo, mas também ajudaram a espalhar a mensagem de que o cuidado com o meio ambiente depende de todos nós, grandes e pequenos. História infantil: O Touro Ferdinando. Era uma vez, em uma fazenda na Espanha, um touro muito especial chamado Ferdinando. Desde pequeno, ele era diferente dos outros bezerros do campo. Enquanto seus amigos corriam, saltavam e brigavam entre si para mostrar quem era mais forte e corajoso, Ferdinando preferia caminhar calmamente pelos campos verdes. O que ele mais amava era encontrar um lugar tranquilo, sentar-se debaixo de sua árvore favorita e passar horas cheirando as flores que cresciam ao redor. Ele achava o perfume das flores a coisa mais maravilhosa do mundo. Os outros bezerros riam dele, dizendo: "Ferdinando, você nunca será um touro de verdade. Touro de verdade gosta de brigar." Mas Ferdinando apenas sorria e continuava cheirando suas flores. Ele não se importava com o que os outros pensavam. Ferdinando sabia que o que o fazia feliz era estar em paz com a natureza. O tempo passou e Ferdinando cresceu. Ele não era mais um bezerro, mas sim um touro enorme, com músculos fortes e chifres imponentes. Embora parecesse assustador, Ferdinando continuava com o mesmo coração gentil. Ele ainda preferia sentar-se à sombra da sua árvore favorita, em vez de brigar ou se exibir. Enquanto isso, os outros touros da fazenda estavam animados. Eles tinham um sonho: serem escolhidos para as touradas em Madrid. As touradas eram eventos grandiosos na Espanha, onde touros corajosos enfrentavam toureiros diante de grandes multidões. Os touros treinavam todos os dias, correndo e brigando para provar que eram os melhores. Mas Ferdinando não se juntava a eles. Ele dizia: "Vocês podem treinar e brigar. Eu prefiro minhas flores." Certo dia, homens importantes chegaram à fazenda. Eles estavam procurando o touro mais forte, bravo e feroz, para participar de uma tourada muito especial em Madrid. Os outros touros ficaram empolgados. Eles correram, saltaram e mostraram toda a sua força para impressionar os homens. Ferdinando, porém, não estava interessado. Ele se afastou da confusão e foi para sua árvore favorita. Sentado embaixo da sombra, ele suspirou feliz e começou a cheirar as flores ao seu redor. Mas, de repente, Ferdinando sentiu algo estranho. Ele havia sentado em uma abelha. A pobre abelha, assustada, picou Ferdinando bem no traseiro. Ferdinando saltou e começou a correr e pular descontroladamente pelo campo, balançando a cabeça e dando chifradas no ar. Os homens ficaram impressionados ao ver aquele touro enorme correndo como um furacão. "É ele!" gritaram. "Este é o touro mais bravo que já vimos. Ele será perfeito para a tourada." Antes que Ferdinando pudesse voltar para sua árvore, os homens o levaram para Madrid. A arena estava lotada. Pessoas de toda a Espanha tinham vindo assistir à grande tourada. Os músicos tocavam e a multidão aplaudia enquanto esperava ansiosamente pelo touro feroz que enfrentaria os toureiros. Quando Ferdinando entrou na arena, todos ficaram em silêncio. Ele era realmente
um touro impressionante, grande, forte e imponente. Os toureiros ficaram apreensivos, esperando que ele atacasse. Mas Ferdinando não fez nada disso. Ele olhou ao redor e viu algo que chamou sua atenção: as flores que decoravam os chapéus das senhoras na plateia. Em vez de correr ou atacar, Ferdinando se sentou no meio da arena e começou a cheirar o ar, encantado com o perfume das flores. Os toureiros tentaram provocá-lo, mas Ferdinando nem ligou. Ele estava feliz demais sentindo o aroma das flores para se preocupar com brigas. A multidão, que esperava um espetáculo emocionante, ficou surpresa, mas logo começou a rir. Afinal, quem poderia ficar bravo com um touro tão adorável? Como Ferdinando não queria lutar, os organizadores da tourada decidiram levá-lo de volta para uma fazenda. Ele não era um touro bravo, mas isso não importava. Ferdinando ficou muito feliz de voltar para seu campo, onde podia fazer o que mais amava: sentar-se debaixo da sua árvore favorita, cheirar as flores e aproveitar a paz. Ferdinando mostrou a todos que não é preciso seguir o que os outros esperam de você. Ele não queria ser feroz ou bravo. Ele queria ser ele mesmo. E, no fim, foi isso que o fez verdadeiramente feliz. E esse é o final da historinha. Se inscreva no canal para ouvir mais e deixe o seu like se gostou do vídeo.